Aos que sobraram, vamos pregar. Glória a Deus. Ô, gente, faz tempo que eu não venho aqui, hein? Nesse lugar aqui. Faz tempo. Faz um mês já que eu não prego, gente, aqui. Não precisa dizer se estava com saudade ou não, porque, né, tá tudo certo. Abra tua Bíblia comigo, eu vou ler 3 textos hoje nessa manhã. E eu quero ver se você é rápido de Bíblia. Abre primeiro a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Primeira Samuel, capítulo 15, versículo 22. Quem achou diz amém? Olha só, os caras estão rápido mesmo. Que benção, glória a Deus. Diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. Eu quero que você vá agora para Juízes, capítulo 16, versículo 30. Nós vamos ler 3 textos aqui nessa manhã antes da gente começar. Juízes, capítulo 16, versículo 30. Ó, tá rápido, Vini, cara, vamos lá. Diz assim: e disse: morreu com os filisteus e inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou em sua morte do que os que mataram em sua vida. Agora abre também comigo em Filipenses, lá no Novo Testamento, capítulo 2, versículos 5 até o 8. Filipenses 2, versículos 5 até o 8. Quem achou já diz amém. Meu Deus, os caras estão rápidos mesmo hoje. Diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então esses são os 3 textos que nós vamos ler. Jesus, obrigado, Pai, por essa manhã. Senhor, que a Tua palavra ministre o nosso coração. Assim como ela começou falando comigo, Jesus, nesses dias, e o Senhor tem mexido dentro de mim, Pai, eu oro para que nessa manhã essa palavra, Jesus, tenha efeito no nosso coração. Abra, Jesus, o nosso coração para receber a Tua palavra. Abra o nosso entendimento nessa manhã, Jesus, para que o Senhor possa falar o nosso coração. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Nós lemos aqui agora 3 versículos, 3 capítulos, onde falam especificamente sobre obediência, sobre como o Senhor aponta a obediência na palavra dele. E a gente entende que para você obedecer bem, é necessário que você ouça bem. Ninguém consegue obedecer a alguma coisa se não ouvir. Como que você consegue obedecer a um comando se você não ouvir? A pessoa fica lá, o quê? Hã? Como? E a pessoa nunca responde, porque ela não está ouvindo muito bem. Então, o primeiro princípio para a gente aprender a obedecer ao Senhor é aprender a ouvir bem. Estar com seus ouvidos bem atentos. Mas, sabe de uma coisa? Quando a gente lê esses 3 textos, a gente percebe que há 3 padrões aqui, há 3 pessoas totalmente diferentes. E uma delas, chamada Jesus, completamente diferente dos outros 2. Mas você percebe que todos ouviram alguma coisa de Deus. E todos responderam em obediência de acordo com como achavam que deveriam responder. A obediência, então, teve 3 padrões aqui, porque quando a gente lê o que Saul ouviu do Senhor, e a gente percebe a maneira como ele fez isso, foi que Saul teve uma obediência parcial. E sabe, quando nós temos uma obediência parcial ao Senhor, aquilo que Ele falou para nós, você percebe que Saul tenta ajudar a Deus a fazer alguma coisa que ele queria fazer. Você percebe isso no texto? Então, a boa vontade de Saul fez com que ele perdesse o trono dele. Saul teve uma boa vontade, deixa eu ajudar ao Senhor. Para quem não conhece o contexto da história de Saul, foi que Samuel mandou ele ir até Agag e matar todo aquele povo. Mata o rei, mata as pessoas, mata os animais.
E não deixa nada, absolutamente nada. Então o contexto é esse de Samuel e quando de Saul. Então quando Samuel chega para Saul e confronta ele, você fez o que Deus mandou? Ele fala, sim, é óbvio que eu fiz. E acredita até que dentro da cabeça dele estava muito óbvio que ele tinha feito mesmo. Só que de repente começa a gritar uma ovelhinha lá. E ele fala, eu acho que você não matou todo mundo. Eu acho que você não aniquilou todo mundo. Então Samuel fala para Saul e diz, olha, você precisava ter feito o que Deus mandou. Mas aí Saul diz, mas olha, Deus, veja bem, fiz algo aqui para te ajudar. Olha, o povo vai ter um animal para sacrificar. Olha, o povo vai ter alguma coisa para fazer. O povo vai ter, sei lá, bens, porque eu trouxe isso. E a gente tenta dar uma ajuda para o Espírito Santo, para aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. E não é do nosso jeito. É do jeito como Deus quer fazer na nossa vida. Deus não precisa de homens e mulheres que tentam dar um jeito. Ele precisa de homens e mulheres obedientes da palavra. Você não precisa dar um jeito para Deus fazer alguma coisa. Deixa eu tentar achar uma maneira aqui para Deus me usar, para fazer alguma coisa com a minha vida, para mudar a minha história. Você não precisa disso. Você precisa ser obediente à palavra de Deus. Você precisa ouvir bem e obedecer bem. E aí quando a gente vai para o segundo cidadão aqui, que a gente leu a respeito de Sansão. Todo mundo conhece a história de Sansão, gente? Quem conhece a história de Sansão aí? Todo mundo conhece. Sabe aquele cabeludo com força? Sansão eu apelido aquele como, deixa para depois. Depois eu obedeço. Depois eu ouço a voz de Deus. E Sansão, nessa do deixa para depois, ele começa a brincar com a responsabilidade que Deus tinha dado para ele de fazer algo. Sansão começa a brincar com aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Deixa para depois. Talvez depois, quando eu ficar mais velho, eu converto. Talvez depois, quando eu ficar bem velhinho lá. Quem nunca pensou, gente, em entregar a vida para Jesus no último segundo quando estava velho? Não, quando eu ficar velho, quando eu tiver para morrer, aí eu faço aquela oração, Senhor, eu entrego minha vida para Ti. Só que sabe de uma coisa? Quando a gente tem esse tipo de pensamento, a gente não consegue entender que desfrutar de Cristo é maior do que a vida eterna. Desfrutar de Cristo aqui e agora é maior do que pensar em entregar sua vida só lá no final. Você perdeu a sua vida inteira, gastando a sua vida inteira com aquilo que não fazia sentido para você. Então a gente precisa gastar a nossa vida amando ao Senhor e respondendo ao Senhor. Mas aí a gente encontra um homem chamado Jesus. Em Filipenses 2,5 diz que ele foi fiel até a morte e a morte de cruz. A obediência de Jesus é o exemplo que a gente deve ter. A obediência de Jesus é aquilo como a gente deve ler e dizer, é assim que eu quero ser. Jesus não obedeceu porque ele precisava obedecer. Jesus não precisava fazer nada. Jesus quis fazer o que ele fez. Você já parou para pensar que Jesus não precisava sair do trono dele para morrer por você? Ele tinha tudo. A comunhão era plena com Deus Pai e Espírito Santo. Ele tinha absolutamente tudo. Ele governava sobre toda a terra desde o princípio. Então ele quis se esvaziar de si mesmo, descer, virar homem, morrer por nós, para que você pudesse estar aqui hoje, nessa manhã, sendo salvo por Cristo, entrando nesse lugar onde você tem plena comunhão com Jesus. Não tem como comparar Jesus, é incomparável. Não tem como comparar Jesus com Saul. Não tem como comparar Jesus com Davi. Talvez que você pense, não, Davi foi o cara. Não tem como, é incomparável. Mas sabe o que seria de nós se Jesus não tivesse obedecido? O que seria de mim, o que seria de você se Jesus não tivesse descido naquele lugar e ter nascido numa manjedoura para que você tivesse vida? Jesus podia ter escolhido qualquer outro caminho, mas Jesus não escolheu o caminho mais fácil. Jesus não escolheu o caminho mais rápido para morrer por nós. Jesus sabia que ele precisava obedecer diante de tudo que eles decidiram. O cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. Jesus decidiu então morrer por nós. Mas ele não pega o caminho mais fácil. Ele fala, e se eu já nascer com 33 anos? De repente eu apareço lá.
Jesus passou pelos processos da vida. Jesus obedeceu cada processo. Jesus passou por cada etapa e não passou por atalhos. E às vezes a gente quer achar caminhos e atalhos para que Deus possa nos conduzir para esse lugar. Mas deixa eu te dizer, a obediência vai passar pelo processo. E você precisa passar pelo processo de Deus de obediência. Porque se Jesus não passou por atalhos, Jesus não vai te poupar para que você passe por atalhos. Ô pastor, eu queria ouvir uma palavra de bênção, de dizer que eu vou ser abençoado nessa manhã. Eu quero te dizer, você vai ser abençoado quando você passar pelo processo de Jesus. Quando você obedecer a palavra dele. Mas eu não quero. Problema teu. Você vai passar. Você vai ter uma escolha, ou passar ou não passar. Faz parte da sua escolha. Você tem escolha. Então aquilo que ele me mandou fazer, eu preciso fazer em obediência. Não numa obediência parcial. Não numa obediência tardia como Sansão. Eu não quero cumprir o meu chamado quando eu for morrer. Eu quero cumprir o chamado de Deus para a minha vida enquanto eu tiver força. Sabe, anos atrás, o Senhor está me lembrando disso agora. Eu servi por muito tempo, gente. Eu sou novo, eu devo ter uns 27 anos agora. Mas há 20 anos atrás, mais ou menos. Mas há 20 anos atrás eu comecei a servir ao Senhor. E eu comecei a liderar em alguns lugares, em algumas igrejas. E depois de um tempo eu servi numa comunidade local. E eu gastei muito a minha vida com muito esforço. E sabe, quando o Senhor me tirou daquele lugar, Ele falou: Tiago, agora está na hora de fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Sabe qual foi a minha oração? A minha oração: Senhor, não deixa eu ter gastado tudo lá atrás e eu não ter força agora para cumprir aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu falava para Deus: Deus, eu só quero ter força. Jesus, eu só quero ter saúde. Jesus, eu só quero ser forte para cumprir o teu chamado. Eu só quero responder o Senhor bem. Eu só quero estar com o meu ouvido bem atento. Eu não quero estar com as... Sabe quando a gente fica cansado de servir ao Senhor e você fala assim: meu Deus, não tem mais paciência para ouvir. E agora Deus quer te usar ainda, quer fazer alguma coisa, mas você já está tão cansado, você está tão esgotado, você está... Ai Deus, e agora? É assim. Você precisa ouvir bem para obedecer bem. Você precisa ouvir bem para obedecer bem. Quando a gente vê a respeito de Saul e Davi, você vai perceber que Davi fez algo diferente de Saul. Davi tinha seus problemas, mas ainda assim Davi era um homem obediente. Ainda assim, Davi era um homem que temia ao Senhor. Davi não tentou negociar os processos para que ele conseguisse chegar no lugar aonde Deus já tinha colocado ele. O que Deus falou para ele? Quando Saul unge Davi, diz: você é rei de Israel. Cara, o cara estava morando na casa do pai dele ainda, na fazendinha, cuidando de ovelha, pastorzinho de ovelha. E vai lá Samuel, e unge Davi e diz: olha, você é rei de Israel. Não, o rei está lá, é Saul. Não, o Senhor já tirou ele do trono. É você agora. Mas agora, sabe de uma coisa? Sabe o que é passar por processos para chegar nesse lugar? É quando você percebe que Davi começa a fugir de Saul para não ser morto. E aí, cara, nessa corrida muito louca, Davi teve várias oportunidades de matar Saul. Ele era rei de Israel já. E Davi disse: eu não. Não cabe a mim matar o rei. Cabe a mim obedecer ao Senhor. Se o Senhor quiser me colocar lá, não vai ser eu que vou matar Saul. O teu papel não é matar ninguém. O teu papel não é fazer nada. O teu papel é respeitar o processo de Deus na sua vida. O teu papel é você estar nesse lugar e ouvir bem o Senhor e obedecer bem ao Senhor e não fazer as coisas na força do seu braço. Sabe onde que a gente encontra Jesus nisso? É que Jesus, assim como o Davi já tinha sido desde a fundação do mundo, sido colocado como rei sobre toda a terra. Cara, o rei de toda a terra decidiu descer para ser humilhado por nós. Eu já falei isso aqui, mas eu quero falar de novo. Eu sinto de Deus de falar sobre isso.
Você imagina que a cena da crucificação de Jesus tenha sido algo tão simples? Jesus chegou, foi para a cruz, mas a cena é terrível. É terrível a cena de ver onde Jesus estava sendo açoitado, o chicote batendo nas costas de Jesus e no corpo de Cristo. A cada vez que batia o chicote nele, arrancava, não é pedaço de pele, pedaços de carne inteira. E Jesus estava ali sendo açoitado, e aí ele tem que carregar a cruz, e daí ele vai até lá, e Jesus possivelmente foi crucificado sem roupa, nu. Você já imaginou, gente? 2025, Jesus passando, 2026, Jesus passando no nosso meio, sendo crucificado nu, açoitado. É esse nível de obediência que Jesus teve. É esse nível de sofrimento que Jesus teve que passar e o processo que ele teve que passar. Mas Jesus poderia descer da cruz. Jesus poderia ter descido daquele lugar porque ele tinha todo o poder. Mas ele decidiu passar por aquele lugar e permanecer em obediência a mim. Porque sabia que se tirar a cruz de Cristo, você tira o propósito do qual ele veio. Tirar a cruz era tirar o destino final de Jesus. Ele poderia fazer milagres, ele poderia fazer sinais, ele poderia curar enfermos. Jesus podia fazer tudo isso. E você lê tudo isso na palavra. Mas se Jesus não morresse na cruz, o plano do Pai não haveria de ser perfeito. Se você tira a cruz daquilo que Jesus está querendo que você faça, você vai tirar o propósito da sua vida. Você pode fazer um monte de coisa legal. Você pode ter uma família legal. Você pode ter um emprego bom. Você pode até ser missionário. Você pode ser pastor. Você pode ser líder na igreja. Se você tirar a cruz de Cristo da sua vida, você tira todo o propósito e o destino final da sua vida. Não existe destino. Não existe propósito se não houver cruz na nossa vida. Se não passar pela cruz, não tem propósito. Mas eu fiz coisa boa, mas eu fiz isso. Não tem cruz, não tem propósito. Não tem cruz, não tem destino final. Não faz sentido. Sabe o que Jesus falou para um cara que tentou tirar a cruz de Jesus? Satanás, fica quieto aí, vai para trás. Mas Jesus, você na cruz? Não. O Senhor não pode morrer antes, morre eu. Mentiroso lascado, porque depois quando Jesus estava indo, ele fugiu. Não tente tirar o propósito final daquilo que Deus te chamou para fazer. Não tire a cruz, não tire os processos da sua vida, não tire. Não tente arrancar algo que você precisa para obedecer. A obediência precisa ser total. A obediência é um balizador da nossa vida que nos ajuda a continuar no caminho. Olha, eu ando em obediência, então eu estou no caminho. Meu irmão, quando você está andando em desobediência ao Senhor, tenha certeza que você está fora do caminho. Você já saiu. Você não pode comprometer a sua obediência porque você quer algo. Deus, eu queria tanto tal coisa, eu queria tanto aquilo, eu queria aquilo. E você começa a desejar, que você começa a negociar a sua obediência ao Senhor. Você negocia a obediência ao Senhor para que você tenha alguma coisa. E não venha me dizer que você nunca fez isso, porque todo mundo faz. Você começa a negociar os seus princípios, você começa a negociar a sua vida. Mas e Senhor, se eu fizer assim, se eu der um jeitinho aqui, e se eu der um jeitinho para cá e para cá? Deus, é só um negocinho só para dar certo, não é? É assim ou não é, gente? A gente é crente, não é? É assim que a gente vive às vezes. Você tenta até achar uns textos bíblicos para ficar legal para a sua desobediência. Mas Deus tem um texto bíblico que fala sobre isso. Só que deixa eu te contar uma coisa. Tem muita coisa que está escrito na Bíblia que é para mostrar que as pessoas fizeram alguma coisa de errado. Não é para te dizer que aquilo é certo. Davi traiu a mulher dele. Ó Deus, ó, tá vendo? Tá vendo? Meu irmão, trair é errado. Pelo amor de Deus. Como é que você... Não, mas está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia para você ver que está errado, para você não fazer. Eu estou dando um exemplo bem grotesco, gente. Pelo amor de Deus. Só para você entender. E aí você tenta achar um jeito para essas coisas dar certo. A gente precisa de pessoas que escolham
obedecer ao Senhor, não por força, não por violência, mas porque ama ao Senhor. A gente está precisando de homens e mulheres que estão dispostos a morrer para si mesmo, morrerem para suas vontades. Sabe, que não tem mais ego de dizer, é o que eu quero, como eu quero. Pessoas que estão dispostas a perdoar as outras pessoas, a se arrepender dos seus pecados. É isso que Jesus está querendo de nós. E sabe, são nessas coisas tão simples assim, são nessas pequenas coisinhas sobre morrer para si mesmo, morrer para as minhas vontades, não ter um ego, perdoar, se arrepender. Pastor, mas isso aí é o básico, né? É no básico que a gente erra na obediência. É no básico. Não é nas coisas grandes. Não vou falar que, meu irmão, tu não vai sair daqui de dentro e vai matar alguém. Em nome de Jesus. Amém? Glória. Mas a questão é que a gente fica caindo em umas coisas pequenas, cara. No momento que a gente deveria se arrepender, a gente não se arrepende. No momento que a gente deveria perdoar alguém, a gente não perdoa. No momento que a gente deveria, amar alguém como deveria, a gente não ama. E é nessas pequenas coisas que a gente vai perdendo o Senhor. Mas Cristo mostrou o seu padrão e disse, é assim que vocês devem me obedecer. E é nesse lugar de obediência onde o Senhor pode abrir caminhos que não são nossos, que não são definidos por nós, mas é definidos por Deus. É nesse lugar onde a gente vai poder ouvir a voz de Deus e dizer, olha, Tiago, é para esse caminho que você tem que ir, é para esse lugar que você deve seguir. Eu prefiro obedecer ao Senhor e desfrutar do plano dele. E eu só consigo viver isso, sabe como? Tem gente que fala para mim, pastor, é tão difícil obedecer ao Senhor. Pastor, é tão difícil eu fazer a coisa certa. Eu falo, mas é verdade, você não vai conseguir mesmo. Nem eu consigo, nem você, nem ninguém vai conseguir. Existe apenas uma solução: estar escondido em Cristo. Colossenses 3 vai dizer, nós estamos escondidos em Cristo. E quem está escondido em Cristo consegue então responder e obedecer a Cristo. Então eu preciso estar escondido nele para obedecer a ele. Porque se eu obedecer sem Cristo, de nada vale. É só uma regra, é só uma religião. A gente pode dizer aqui, Manuzinha, você não pode fazer isso. A gente pode dizer, Kaique, você não pode fazer isso. A gente vai falar para o Bruno, isso aqui está errado, cara. Não faça mais. Agora, se ele não tem o Espírito Santo dentro dele, Cristo habitando dentro dele, não tem a revelação de quem Cristo é, aquilo vai virar uma regra. Ele vai falar, mas eu não consigo, porque eu amo essas coisas. Obedecer ao Senhor. Quando você tentar fazer isso com força, sem o Cristo, você não vai conseguir. A gente precisa fazer com que isso vire prazer para nós. Estar escondido em Cristo. O mundo precisa de homens obedientes que estão dispostos a renunciar à própria vida para ganhar os outros. Então eu quero te dizer que Deus vai te usar nesses dias. Sério, Deus pode te usar nesses dias. Deus pode derramar uma unção sobre você, onde você vai fazer algo. Mas eu quero te dizer, seja obediente ao Senhor. Mais do que Deus pode usar a sua vida, porque Sansão foi usado por Deus. Mais do que você ser usado como Sansão, que você seja um filho que ame a lei do Senhor. Que você seja alguém que ame a presença do Senhor. A gente precisa de pessoas que sejam obedientes na medida da palavra e não na medida do mundo. Sabe, o conceito do mundo é muito mais fácil você ser obediente. O conceito do mundo vai dizer que, sei lá, pensa qualquer coisa aí. O conceito do mundo diz que é assim. A régua de Deus é outra. Ele diz, não, na minha régua é assim. O conceito do mundo diz que você pode transar com todo mundo, até experimentar para dar certo. O conceito de Deus é, não, se guarde para uma pessoa. Se guarde para uma mulher. Sabia que eu oro desde já, só um parênteses, pelas esposas dos meus filhos? Eu oro, Jesus, para que eles encontrem uma mulher. E essa mulher seja a mulher que se aproxime do Senhor, assim como eles estão crescendo, conhecendo o Senhor. Que leve eles para perto do Senhor. Eu não quero que o meu filho experimente o mundo. Teve gente já que teve a capacidade de me dizer, disse assim, foi Deus que me levou para o mundo para eu experimentar um monte de coisa, para eu dar glória para Deus. Eu falei, que Deus é esse, cara?
que te tira da presença dele para você ir lá, usar droga, se prostituir, depois para dar glória a Deus. Eu dou glória a Deus sem precisar experimentar essas coisas, meu irmão. Você está desviado, cara. Não é? Está desviado, meu. Está perdido. Não, agora a glória vai ser maior porque ele me tirou daquele lugar. A glória dele já é maior do que toda a terra, cobre toda a terra, é uma imensidão que cobre o universo inteiro. Não porque você fez uma coisa errada ele te resgatou. A glória dele já é porque ele é o próprio Deus e cobre toda a terra. Ele não precisa do seu pecado para ele ser glorificado. Não caia nessa mentira, meu irmão. A gente está precisando ouvir os conselhos de Deus. E não conselhos de homens que não amam o Senhor. Eu fico nervoso, gente, sério. Eu fico nervoso porque eu acredito na comunidade. Eu fico nervoso, cara. Quando eu vejo os irmãos procurando conselho com os ímpios, cara. O que você me aconselha a fazer nisso daqui? Meu irmão, vai ler a Bíblia. Vai procurar em Jesus a resposta. Vai procurar com os irmãos que estão vivendo a mesma fé que você a resposta. Ah, o amigo lá falou que eu tenho que fazer tal coisa. Ai, cara, não me deixa nervoso. Vai ler Salmo 119. Sério, vai ler Salmo 119. Sexta-feira estava eu em casa preparando a mensagem. Eu peguei minha Bíblia e fui ler Salmo 119 inteiro. Quem já leu o Salmo 119 inteiro, gente? 170 e poucos versículos. E eu de pé lá na minha casa lendo Salmo inteiro, Salmo inteirinho assim. E foi. E eu lendo. E, gente, parece que o salmista estava lá só repetindo a mesma coisa. Senhor, eu amo a tua lei. Senhor, eu amo tua reta justiça. Senhor, eu amo tua lei. Eu amo a tua palavra. A tua palavra é lâmpada. Quem já leu sabe, né? É só isso, gente. Eu amo a tua reta justiça. Eu amo isso. Gente, você fala, cara, o cara anda perfeito. Ele ama a justiça de Deus, ele ama a retidão. Esse cara obedece, arrisca. Só que você chega no último versículo. Você já leu o último versículo do Salmo 119? Quando você acha que o cara está apavorando, que ele está bem pra caramba, ele fala, agora esse cara vai ser arrebatado, vai pro céu, ele vai finalizar agora. Ele fala assim, Senhor, me resgata, porque eu estou perdido. Me resgata, Senhor, porque eu estou perdido. Ele passou o salmo inteiro, 100 e tantos versículos, dizendo, eu amo a tua justiça, eu amo a tua palavra, eu amo essas coisas. Fala, esse cara é obediente demais. Não, ele estava tentando declarar isso, dizendo, porque eu estou perdido e eu preciso amar essa lei. Eu preciso amar ao Senhor. Eu preciso colocar a tua palavra como lâmpada para os meus pés. Ele estava dizendo, eu preciso desse lugar. Não era que ele estava tão bem assim. Ele não era o cara mais obediente. Mas ele era o cara que sabia que precisava. Sabe quando a gente começa a declarar, Jesus, eu amo o Senhor. Eu comecei a fazer uma oração esses dias. E todas as vezes quando eu vou começar minha devocional, eu boto lá uma música e eu começo assim, Jesus, eu te amo. Espírito Santo, eu amo o Senhor. Pai, eu te amo. Espírito Santo, eu amo o Senhor. E eu devo ficar acho que uns 2, 3 minutos dizendo, eu amo o Senhor. Sabe para quê? Eu estou tentando me lembrar que eu amo Jesus. Eu estou tentando me lembrar que eu amo a lei do Senhor. Eu estou tentando me lembrar que eu amo Jesus. Eu estou tentando me lembrar disso. Eu estou tentando me lembrar que eu quero ser alguém que vai ser balizado pela palavra do Senhor. Eu quero me lembrar que eu amo Jesus mais do que as coisas desse mundo, porque também tem um monte de outras coisas que aparecem para eu amar. Mas eu quero obedecer ao Senhor. Eu quero obedecer ao Senhor. Eu quero amar a lei dele. A gente pensa que quando a gente vai receber conselhos de homens, e aí eu volto para os irmãos, a gente pensa que os irmãos vão garantir alguma coisa para nós. Eu só consigo me lembrar de José. José estava preso, e aí Deus deu um dom para ele de revelar sonhos, não deu? Cara, o cara era bom. Olha só,
Deus deu um dom para José. E aí quando ele chega lá na prisão, aí acontece um fato. O copeiro tem um sonho, o padeiro tem um sonho. Fala, tem alguém que possa revelar? Ele fala, tem eu. Sou bichão, deixa comigo, que eu vou revelar aqui para vocês. O negócio aqui vai ser dito agora, pá. Estou te dizendo, você vai ser restituído. Você vai morrer. Cara, aconteceu a situação. Quando o copeiro foi restituído, José disse para ele o quê? Cara, quando você chegar lá, imagina a cena, cara. Duan, Deus disse que vai te restituir, vai te colocar lá no palácio de novo. Cara, mas você sabe que é difícil ficar preso aqui, né? Pô, você já me conhece aqui faz um tempo, cara. Sabe que eu não fiz nada, mano. A hora que você chegar lá no rei, fala para ele, cara. Diz para ele que eu não fiz nada, meu. Lembra de mim lá? Ó, você vai sair, vai ser ali. É só lembrar de mim, cara. Quando o copeiro chega diante do rei, nada. Não acontece absolutamente nada. José estava tentando sair de um lugar onde homens não podiam tirar ele porque ele precisava passar por um processo. O dom de José não conseguiu tirar ele daquele lugar. A unção que estava sobre José não conseguiu tirar ele daquele lugar. Olha, mas Deus, eu fui usado pelo Senhor. Eu fiz aquilo que eu fui chamado para fazer. Mas quem te disse que homens podem te tirar desse lugar? Não consegue. Então, depois de 2 anos, do nada, de repente, o faraó teve um sonho. E aí, de repente, tem alguém que possa interpretar? Plim, tem um cara na cadeia, lá na prisão que pode. Quando Deus quer fazer algo, quando Jesus quer ser exaltado, quando o nome dele precisa ser glorificado, aí ele pode te tirar desses lugares. Você está querendo o conselho de homens, quando não provém da palavra de Deus. Você precisa do conselho do Senhor. Você precisa do conselho de homens de Deus. Você precisa amar a obediência de Deus. Eu quero falar um pouco com os maduros aqui na fé. Eu quero falar com aqueles que Paulo diz que vocês já deveriam estar servindo. Paulo diz assim, olha, vocês já receberam tanto de Deus. Vocês já têm uma porção, vocês já não deveriam estar mais comendo leite, vocês deveriam estar servindo à mesa. Sabe, isso é obedecer ao Senhor. Deus vai te conduzindo a um lugar de crescimento e amadurecimento, que você vai sendo fortalecido, você vai crescendo e crescendo, crescendo. E aí você chega num lugar de ser um adulto espiritual e você diz assim, mas eu não quero servir ao Senhor. Deixa para lá esse negócio do evangelho aí, eu não quero. Não dá. Se Deus está te conduzindo para esse lugar de obediência, se Deus está te conduzindo para esse lugar onde você está conhecendo Ele, desfrutando da presença dEle, você precisa se entregar para servir ao Senhor também. Não tem como você chegar num outro nível de obediência se não chegar nesse lugar. Tem um exemplo que até o Du falou alguns meses atrás, eu não lembro, e ele falou que tem gente que quer obedecer igual galinha. Vocês já ouviram isso? A galinha, ela dá ovo. E aí ela coloca lá o ovinho para a gente comer. Mas a galinha não morre. Mas sabe, tem gente que quer obedecer e esse é o nível de obediência que Jesus precisa. É o nível de obediência do porco. Porque o porco, para fazer bacon, ele precisa morrer. A galinha continua lá viva. Tá tudo certo. Eu faço o mínimo possível. Qual é o mínimo que eu posso fazer para servir ao Senhor? Qual é o mínimo que eu posso fazer para o Senhor me usar? Gente, eu tenho pensado nisso desde o ano passado. Muita gente, me parece, que tem pensado qual é o mínimo para fazer, para servir ao Senhor. Qual é o mínimo, pastor, que eu tenho que fazer para Deus me usar? É só dar o ovo e eu continuo de boa na minha vida? Não. É o nível de obediência igual o de Jesus. É o do porco, que você precisa morrer e dar a sua vida para que outros possam também conhecer a Cristo. Para de tentar pensar, Senhor, qual é o mínimo que eu posso fazer? Qual o mínimo que eu tenho que me encontrar com os meus irmãos para que eles sejam amados por mim? Qual é o mínimo de dinheiro que eu preciso dar para a tua obra, Jesus?
Qual é o mínimo de tempo na igreja que eu tenho que dar para servir ao Senhor? O mínimo aceitável não é aceitável diante de Deus. Eu quero dar para o Senhor algo que me custe. Foi assim que Davi fez. Eu quero dar para o Senhor algo que me custe. Mas, Senhor, vai custar muita coisa, vai custar a minha vida. Não tem problema. O importante é você entregar para o Senhor algo que custe para Ele. Você obedecer a Ele a esse ponto. Algumas pessoas estão pensando que podem ser governados por si mesmos. Eu vi um vídeo do Dizoscope esses dias que dizia: você deixaria alguém governar a sua vida? Alguém viu esse vídeo? Aonde ele perguntou: você deixaria alguém governar a sua vida? Alguém aqui deixaria alguém governar a sua vida? Se aqui fosse um pastor ditador e dissesse: você tem que fazer isso ou aquilo outro, você ficaria aqui dentro? Não? Então por que você deixa você mesmo governar a sua vida? E não Cristo? Cristo deveria governar a sua vida. Porque se você não confia em outra pessoa para governar, você também não deveria confiar em si mesmo. Sabe aquele texto bíblico que todo mundo fala de forma errada: maldito o homem que confia no próprio homem? Todo mundo diz assim: maldito o homem que confia no outro homem. Não, é maldito o homem que confia no próprio homem. Eu não confio em mim mesmo para mim. Eu tive que confiar minha vida a Cristo. Eu tive que confiar minha vida a Jesus, porque as escolhas que eu iria fazer comigo mesmo seriam de morte. E eu tenho que deixar Cristo agora governar minha vida. Então você deixa você mesmo governar a sua vida e não mais a palavra. Você obedece somente aos seus desejos. Você obedece somente às suas vontades, às suas afeições, às suas coisas. Você quer o seu desejo e tudo é para você, e tudo é para você, e tudo é para... Daqui a pouco nós estamos cantando aqui para você: tudo é para minha glória. Meu Deus, cara. Se o Senhor não fizer algo, eu vou ficar de mal com Deus porque Ele não me deu uma coisa. Salmo 119. Eu amo, eu preciso da lâmpada para os meus pés. Eu preciso disso. Eu preciso do governo de Cristo sobre mim. Eu preciso do governo de Cristo sobre a minha vida. É fácil. É fácil você perceber quando as pessoas estão se desviando. E a primeira pergunta que a pessoa faz é: você anda lendo a Bíblia? Pô, pastor, eu não estou conseguindo ler tanto assim. Mas ora por mim. Você tem conseguido orar? Não, pastor, orar não estou conseguindo muito. Faz quando você não tem vontade, meu irmão. Ore quando você não está com vontade. Quem já orou sem vontade, gente? Glória a Deus, isso é crente. É crente que ora sem vontade. Eu oro dos 365 dias do ano, pelo menos aí uns 250 sem vontade, gente. Eu estou chutando aí uma... Mas então por que você ora? Porque eu preciso que Cristo governe a minha vida. Porque eu preciso que a palavra governe a minha vida. Só por isso. É isso que se chama permanecer. É isso que se chama obedecer. Sabe qual é a sua ação diante disso tudo? No governo de Cristo? É executar apenas aquilo que Ele está falando. Você só precisa executar. Ele falou, você executa. Ele disse para você ir para lá, você obedece. A nossa obediência à palavra de Deus deve ser absoluta. E é nesse momento que a igreja tem um papel essencial de perceber quando os irmãos estão se desviando. É nessa hora que a gente se submete a Cristo. Mas quando você se submete a Jesus, você não nasce de novo só com Cristo. Você nasce com o corpo de Cristo. Quem está casado aqui? Você casou só com a tua esposa e com o teu marido? Não. Você casou com a sogra. Não casou com a sogra junto? Você casou com o cunhado. Você casou com a cunhada. Veja, a Fábio se deu bem, né? Casou com um cunhado legal. Você casou com a família, cara.
Mas eu não gosto muito. Mas, meu irmão, no mínimo, no Natal você vai comer um frango assado, uma linguiça com maionese, entendeu? No mínimo. Vai estar lá, cara. E aí as pessoas pensam que quando nasce com Cristo, não nasce também junto com o corpo dele, que é a igreja dele. Não, eu me submeto só a Jesus e mais ninguém. Meu irmão, essa Bíblia que você leu não está escrito igual na minha. Porque a gente se submete a Cristo e a gente se submete uns aos outros para que Cristo seja glorificado em nós. E aí quando você vê o irmão desviando do caminho, aí você vai na voadora e dá nas costas dele e fala, volta para o caminho. Entendeu? É assim que nós habilitamos aqui. Você está entendendo? Não tem conversa. Cadê Mateus? Mateus fugiu? Não é esse Mateus, é o outro. Gente, eu vou contar o testemunho. Olha lá o Mateusão lá, ó. Mateusão entrando, ó o Mateusão. Ali, ó. Mateus ficou 3 semanas sem vir aqui. Não me respondeu. O que aconteceu? Buzina na frente da casa dele ontem. 2:30 da tarde. Saiu o bichão de pijama. Falei, meu irmão, e aí? O que você está fazendo? Nada. Então entra dentro do carro. Bora, eu e o Iron. Resgate, meu irmão. Não tem essa conversa, não. Entra dentro do carro aí, vambora. Para fazer o quê? Para fazer nada, meu irmão. Só entra aí. Mal sabia, ele nem tinha nem comido. Quando deu 4 e pouco da tarde, ele falou, pastor, não comi nada ainda. Falei, rapaz, aqui o cárcere é privado em jejum. Tem nem comida, cara. A gente parou no meio do caminho lá para evangelizar o irmão lá que vocês viram da foto. E aí passou o carro do ovo vendendo pão. Ele falou, vou comprar um pão ali, pastor. Aqui é assim, meu irmão. Porque a gente se submete a obedecer a Cristo, mas se submete a obedecer aos irmãos que têm cuidado de nós, um a um. É assim que a gente faz, para que Cristo seja glorificado. Você tem que entender que não é mais você quem vive. Gálatas 2:20 diz, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Você não escolhe mais como obedecer ao Senhor. Eu não escolho mais. Quando eu ouvi essa semana dizendo, vai lá pegar o Mateus. Gente, eu poderia fazer qualquer outra coisa da minha vida. Sábado à tarde, fazer nada, jogar videogame, ficar em casa com os meus filhos, só isso. Mas a obediência ao Senhor, ela é assim. Você precisa obedecer ao Senhor quando Ele fala com você, porque não é mais eu quem vivo. É o Espírito que habita dentro de mim e que eu devo obedecer à voz dEle. Meu amigo, se você não entregou sua vida para o Espírito Santo e está ouvindo vozes, procura um médico, é esquizofrenia. Mas se você entregou sua vida para Jesus, saiba que o Espírito de Deus fala com você e você precisa obedecer. Obedeça ao Espírito Santo de Deus. Jesus precisa ganhar forma na nossa vida. O Espírito de Deus precisa ganhar forma em nós. Não há nenhum homem que consiga obedecer se não passar pela cruz de Cristo. Nós já estamos crucificados com Cristo. Já não sou mais eu quem vivo, nós estamos crucificados com Cristo. A tua dificuldade em obedecer à voz do Senhor não é outra a não ser que você não está crucificado com Cristo. É só isso. Pastor, eu tenho dificuldade de obedecer à voz de Deus. Vou te dar um prego e um martelo. Na verdade, não vou dar para você. Eu vou dar para um outro irmão. Você só vai fazer uma coisa, só fazer assim. E aí ele vai te ajudar a te crucificar. Pastor, que negócio é esse? É assim que Jesus tem uma voz ativa na nossa vida. É assim, quando a gente não tem mais para onde sair. Você já imaginou crucificado, pés e mãos crucificadas? Você já pensou em como você faz para fazer alguma coisa? Tenta fazer alguma coisa crucificado na cruz. Jesus precisa governar nossa vida a esse ponto. Pastor, mas aqui é seita que a gente tem que morrer. Eu entrei no lugar errado, meu Deus. Não.
Você só precisa estar nesse lugar onde Cristo é tudo em você. Você sabia que antes de Paulo passar por um encontro com Cristo, ele matava pessoas, perseguia os cristãos? Paulo obedecia a uma religião. Mas quando ele tem um encontro com Cristo, ele obedece à voz do Espírito. Deus não te chamou para obedecer uma religião. Deus não te chamou para obedecer uma regra. Deus não te chamou para fazer e viver em regras, tentando forçar alguma coisa. Deus te chamou para você responder ao Espírito Santo. Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. Mas quando você deixa Cristo governar a sua vida, a sua obediência afeta a sua vida, a sua obediência afeta as pessoas que estão na sua volta. Você já percebeu que a sua obediência ao Senhor às vezes incomoda alguém? Quem já incomodou alguém aqui porque estava com Cristo? A gente incomoda, cara. A verdade é essa. E Jesus não prometeu outra coisa diferente. Ele disse: vocês vão ser odiados no mundo. Gente, eu não estou falando nada que a Bíblia não está dizendo. Eu estou dizendo a verdade. Mas quando Jesus quer te usar, Ele quer te usar, Ele quer fazer. Você só precisa obedecer. E saiba que quando o Senhor está te dando algo, quando você está querendo fazer algo para Ele, quando você está sendo usado por Ele, saiba que esse não é o objetivo final. Quando a gente está disponível para viver o que Deus manda, até nos momentos difíceis, Ele vai fazer você servir e obedecer a Ele. Eu não quero expor o nosso irmão naquele dia que bateu no meu carro, mas sabe, já bateram no teu carro, cara, já bateram no meu carro outras vezes. Acontece. Mas, cara, eu tinha duas opções quando bateu no meu carro naquele dia. Eu tinha duas opções: ou ir lá brigar e falar que ele tinha que pagar e pronto, acabou, e isso e aquilo outro. Ou eu poderia ter a opção de amar ele. E de dizer: cara, calma, vamos resolver essa situação. E quando eu penso como Jesus faria, cara, eu penso que Jesus amaria a pessoa. E eu decidi então, e quando você fala assim: pastor, você está falando isso porque na segunda-feira eu fui mesmo para consertar meu carro e eu estava decidido que eu iria pagar o custo do meu carro. Ia ter que trocar a frente inteira porque um cara bateu no meu carro. E eu não tive culpa. Aí você começa a se justificar: mas eu não tive culpa. Mas foi o cara que bateu, ele vai ter que pagar. E vai ter... Você começa a brigar e a discutir. E quando eu fui na segunda-feira, o dono lá da oficina que me conhece, ele disse: Tiago, deixa comigo que eu vou consertar para você de graça. A glória. E sabe o que mais? No dia que eu fui lá, o outro dono da oficina disse assim: pô, Tiago, estou desde sexta-feira me lembrando, cara, para te mandar uma mensagem. Falei: é? Ele falou: pois é, cara, eu tenho uma oferta para te dar. Eu falei: ó, essa é a única oficina que eu vou para arrumar o carro, para pagar, e que eu ganho dinheiro para arrumar meu carro de graça. Agora, sabe por que eu estou te contando isso? Porque não é para te dizer que então, depois que Deus fez tudo isso com a minha vida, então agora eu devo obedecer, então agora eu devo dar glória ao Senhor, então agora eu devo... Não, porque não tem nada a ver com isso. Se eu tivesse que arcar com o custo do meu carro, o Senhor ainda seria glorificado. Se eu tivesse que pagar o custo do meu carro e pagar o dele também, Deus ainda seria glorificado. Deus ainda tem que ter uma voz dentro de mim para que eu ame o outro. Não tem nada a ver com o que eu ganho. Tem a ver com o que Ele quer fazer através de mim. Se Deus me parou naquele dia, às meia-noite em Tamandaré, para baterem no meu carro, eu quero estar atento à voz do Espírito Santo, para que eu alcance alguém para Jesus. Simples assim. É assim que a gente tem que fazer. Pastor, mas você é melhor? Não. Eu só quero estar disponível para o Senhor. Eu só quero estar atento à voz dEle. Eu só quero obedecer o que Ele está querendo fazer. Não é regra, meu irmão, é obediência. A obediência não é um jogo de regras onde você faz algo para ganhar algo. Eu já estou acabando, calma, segura aí, já vamos liberar, calma, eu preciso falar. Vocês me deixaram bem sem pregar, agora vocês vão me ouvir. A obediência não é regra.
A obediência não é você fazer algo para ganhar algo. Se eu falar para você quem foi o cara mais obediente da palavra que você já viu depois de Jesus, todo mundo vai me dizer o quê? Abraão. Abraão foi o cara que ia sacrificar o próprio filho. Ele era obediente. Mas sabe de uma coisa? Quando a palavra diz em João 8, fala a respeito de Abraão, Deus não se alegrou de Abraão com a obediência dele. Não foi a obediência de Abraão que chamou a atenção de Deus. Agora, quando Abraão viu o dia do Senhor, ele se alegrou. Abraão não estava feliz porque ele estava obedecendo. Abraão, quando viu o dia do Senhor, se alegrou. É isso que a palavra de Deus diz. Não é a obediência por si só, meu irmão. Você não está obedecendo como uma regra. Você não está obedecendo para Deus fazer algo para você. Deus não vai celebrar sua obediência sem intimidade com o Espírito Santo. Não é regra, não é religião, é intimidade que você precisa ter. Amor sem obediência não faz sentido. Quem ama o Senhor obedece os mandamentos dele. Não é você obedecer os mandamentos e depois você amar. É amar ao Senhor e depois você obedecer o mandamento dele. E é assim que você vai encontrar Cristo na sua vida. Não tem a ver com aquilo que você vai fazer. Porque todo mundo já desobedeceu aqui, gente. Todo mundo já andou fora dos caminhos do Senhor. Todo mundo já pisou fora. Todo mundo já fez alguma coisa que precisou se arrepender. Você só precisa saber de uma coisa. Toda vez que você fizer algo que está fora do caminho do Senhor, você tem um lugar seguro para voltar, chamado Jesus. Toda hora que você for do lado errado, que você pisar a bola, você precisa voltar para um lugar. Relacionamento com Jesus faz você voltar para um lugar seguro chamado Jesus. A obediência é um estilo de vida que a gente precisa ter. A obediência por si só não é uma finalidade, mas a gente precisa amar a lei do Senhor. A gente precisa ter prazer na lei dele. Então o que Jesus quer de você não é uma obediência forçada. Não é que você venha num culto e fale, agora eu sou obrigado a ir no culto. Agora eu sou obrigado a amar Deus. Agora eu sou obrigado a abandonar algumas coisas. Agora eu sou obrigado a fazer isso. Agora eu sou obrigado a ser crente. Agora eu sou obrigado a fazer as coisas tudo certinho. Jesus nunca quis isso de você. Jesus nunca quis isso de mim. O que Jesus sempre quis de nós é relacionamento. E quem se relaciona com Jesus, tem intimidade com Ele, deseja andar no caminho dele. Se você inverter a ordem de aqueles que me amam, obedecem aos meus mandamentos. Se você inverter a ordem do versículo, fazer os mandamentos para depois amar, você nunca vai conseguir amar o Senhor como deveria. Você nunca vai conseguir obedecer ao Senhor como deveria. Jesus está te chamando para perto hoje, nessa manhã. Eu não sei como todo mundo chegou aqui hoje, mas eu sei que eu preciso ir para um lugar de rendição, aonde o Senhor é suficiente na minha vida e eu desejo obedecer a voz dele. E que a obediência não seja para buscar algo que o Senhor pode te dar, mas seja porque você deseja servir ao Senhor de todo o seu coração. Eu desejo que essa igreja possa se colocar num lugar de obediência e rendição ao Senhor. Não por força, não, mas por amar ao Senhor tanto, que deseja perder a sua vida para ganhar a vida de Cristo. E eu quero terminar com esse texto, Marcos 8:35. Diz: quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por mim, vai ganhar a sua vida. Quantos querem perder a vida por Jesus? Quantos querem obedecer a Jesus acima de todas as coisas? Não como uma regra. Eu queria que o pessoal do louvor subisse aqui.
Feche seus olhos nesse momento, meu irmão. Gaste mais um pouquinho de tempo com o Senhor agora. Eu não sei você, mas eu preciso obedecer mais ao Senhor. Não como regra, eu não quero entrar dentro de uma regra que vai dizer, olha, faça isso ou faça aquilo outro. Mas eu quero entrar num lugar onde a presença do Senhor é tão intensa que eu consigo amar ao Senhor e amar a sua lei, amar a sua lei, amar a sua lei. Se você é assim como eu quero te convidar a vir aqui na frente, eu quero orar com você. Talvez algumas pessoas precisam realmente entrar nesse lugar e dizer, Senhor, eu preciso me relacionar contigo. Não tenha vergonha, meu irmão. Esse é o momento onde você vai dizer, Jesus, eu achei por um tempo que era regra. Eu achei por um tempo que se eu fizesse algo, o Senhor ia me amar mais. Eu achei, Jesus, que o Senhor fizesse, se eu fizesse isso ou aquilo outro, se eu obedecesse algumas regras, o Senhor iria me amar mais, o Senhor iria estar comigo. Mas eu quero te dizer, ame ao Senhor e depois obedeça aos seus mandamentos. Não é regra. Algumas pessoas precisam furar como se fosse uma barreira. Eu sinto no meu espírito que algumas pessoas precisam furar como se fosse uma barreira e dizer, Senhor, eu cheguei até aqui e daqui para frente me parece que eu não consigo mais. Eu preciso entrar nesse lugar. Te dar a oportunidade de você vir até aqui à frente junto comigo, porque eu sou o primeiro, eu já estou aqui. Se você sente que você precisa amar mais o Senhor, não é regra, não é religião, é o encontro com Jesus. Nessa manhã você tem a oportunidade de ter um encontro com Cristo aqui nessa manhã. Se você não teve ainda um encontro com Cristo, essa é a sua oportunidade de encontrar Ele. Mas pastor, eu já faço tanta coisa. Eu não estou te perguntando se você faz. Paulo também fazia um monte de coisa. Não é regra, não é religião, é Jesus. Jesus quer tocar na sua vida nessa manhã. Debaixo da nuvem, no meio da presença, enquanto os nossos irmãos ministram essa canção, teu fogo me queima. No lugar que eu quero estar, no lugar que eu quero, debaixo da nuvem, no meio da não temos mais pessoas. É sua oportunidade de ter um encontro com Cristo nesse lugar. No lugar que eu quero estar, não tenha medo, não tenha vergonha. Espírito Santo, nós oramos agora para que o Senhor liberte Jesus. Liberte-nos, Jesus, das regras, das religiões. Senhor, nós queremos ser livres, livres, livres para obedecer ao Senhor. Jesus, nos tira da escravidão do pecado. Senhor, liberta da escravidão do pecado aqui nessa manhã, Jesus. Nós queremos ser escravos do Senhor, Jesus. Que o pecado não prevaleça mais sobre nós. Que a nossa obediência seja como do salmista, que deseja a tua retidão, que deseja a tua palavra, que deseja a tua lei mais do que tudo. Nós desejamos a tua lei, a tua palavra, Jesus. Por favor, Jesus, ensina-nos os teus mandamentos. Ensina-nos, Jesus, os teus mandamentos, para que nós te amemos mais, 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 mais. Nós precisamos te amar mais, te obedecer mais, Jesus. Nos arrepender mais, Jesus. Amando a presença, Espírito Santo,